Deuteronômio, livro de Devarim, no capítulo 11. A porção dessa semana é Re, que significa atenção, veja. A letra equivalente à visão é Ain, não é? É isso, pastor? Ain. Vamos ficar de pé, pessoas. Amém? Diz assim, Deuteronômio 11, versículo 26. Preste atenção. Fala para o teu irmão, preste atenção. Hoje eu estou pondo diante de você a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhe estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhe ordeno para seguir deuses desconhecidos. Quando o Senhor, o seu Deus, estiver levado para a terra da qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Como sabe, esses montes estão do outro lado do Jordão, a oeste da estrada, na direção do poente, perto dos carvalhais de Moré, no território dos cananeus que vivem na Arabá, próximos de Gilgal. Vocês estão a ponto de atravessar o Jordão e de tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando. Quando vocês a tiverem conquistado e estiverem vivendo nela, tenham cuidado de obedecer a todos os decretos e ordenanças que hoje estou dando. Deuteronômio 12, verso 2. Destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adorem os seus deuses, tanto nos altos montes quanto nas colinas, e à sombra de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas consagradas e queimam os seus postes sagrados. Despedacem os ídolos dos seus deuses e elimine o nome deles daqueles lugares. Amém? Vocês podem sentar. Que palavra gloriosa, né? Essa porção dessa semana. Essa semana nós estamos, né, fazendo esse relógio de oração. E o Senhor deu a direção para o pastor para eleger, né, os horários que nós estamos fazendo, que é 21 horas, meia-noite, 3 horas e 6 horas da manhã. E eu creio que o Senhor ele está fazendo grandes coisas nesses dias que nós estamos orando e nós estamos jejuando, né? Eu, no caso, e o pastor ainda estamos no propósito que a igreja encerrou, mas nós prosseguimos. E essa semana o Senhor nos deu uma palavra muito gloriosa, lá em Zacarias, no capítulo 12, que o Senhor fala sobre o cerco que Jerusalém estava vivendo ali naquele momento, e o Senhor dá uma ordem para que eles fortalecessem as famílias. E eu creio que essa semana o Senhor algo está sendo abalado nas regiões espirituais que os nossos olhos naturais eles não estão vendo, mas as nossas emoções elas estão sentindo. O nosso emocional está sentindo os impactos da guerra. Quantos nós chegamos essa semana aqui abalados e às vezes, irmãos, eu confesso para vocês uma preocupação que, se você me perguntar o que é, eu não sei nem te dizer. Qual é o motivo? Mas nós estamos sofrendo abalos nas nossas emoções por causa da colisão da guerra. E é sobre isso que eu quero falar nesse texto aqui. O Senhor está falando por intermédio de Moisés para eles prestarem atenção. E o Senhor está falando que antes da conquista nós precisamos ter visão espiritual. Quando um exército sai à guerra, a primeira coisa que eles fazem, vocês já viram quando o BOPE entra
na favela, todas aquelas vielas, elas são registradas, elas são mapeadas, melhor palavra. Todas aquelas vias, aquelas vielas, as entradas, as saídas, elas são mapeadas. Esses dias, há pouco tempo, nós assistimos um filme que foi do Alemão, né? Sobre a tomada do Alemão. E é algo muito semelhante ao que as Escrituras nos ensinam. Foram enviados espias para dentro da favela do Alemão, policiais militares. Eles foram colocados dentro da favela para eles poderem espiar e para eles entenderem o movimento que estava acontecendo ali dentro. E eles levavam relatórios para a base, né, para dentro dos batalhões, e para poder relatar o que estava se passando, qual era o movimento, quais eram as principais entradas, quem entrava, quem saía, os horários. Então, eles foram levados ali, alguns policiais, para poder, antes de estabelecer aquela base da UPP, eles foram enviados para espionar aquele lugar. Então o Senhor está falando que uma estratégia militar de conquista é essa, é a nossa visão, é a gente perceber aquilo que o nosso inimigo arma, quais são as estratégias, quais são os pontos que nós podemos mexer, quais são as áreas que nós temos que deslocar em oração para poder abalar o nosso adversário. E existem guerras que a gente não vai vencer com um confronto direto, mas a gente vai vencer desmontando aos poucos a força do inimigo. Isso é uma guerra inteligente, é uma guerra estratégica, que a gente chama também de guerra de trincheiras. Existe esse termo que é muito usado, né, quando se fala de revolução, de tomada de poder, que é a guerra de trincheiras, que é diferente de uma guerra de confronto armado direto. A guerra de trincheira, o exército que quer avançar, que quer conquistar, ele vai fazendo, como a Isabelle disse aos poucos, há alguns dias para mim, aquele agrupamento, ele entra num território, aí ele avança naquela área e ali coloca uma base. Isso é guerra de trincheiras. Arma uma trincheira ali, arma ali um forte, e aí conquistou, ganhou ali, toma conta daquele perímetro para não deixar o inimigo avançar, e aí faz outra coisa para a direita, faz oeste, vai fazendo lado sul. Quando você se depara, quando você menos espera, aquele território ele já foi conquistado através das bases de trincheira, dos agrupamentos militares que são enviados, porque não adianta avançar no território e deixar aquele território ali vazio. O próprio Jesus, ele nos ensina que quando um demônio ele sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, assolados, e se ele não encontrar descanso ou repouso, ele volta para a casa da onde ele saiu. E se aquela casa tiver o quê? Vazia e arrumada, ele traz mais 7 espíritos e entra ali. Jesus, ele está nos dando uma lição sobre como que o mundo espiritual, como que o reino das trevas e também o reino da luz, o reino do Senhor acontece. É por preenchimento, é por ocupação. A gente aprende também, né, quando eu estava na faculdade, a gente usava um termo que a gente dizia que território não ocupado era um território perdido. Satanás, ele tem um ditado que não está na Bíblia, mas não deixa de ser bíblico, que é: a mente vazia ela é a oficina de Satanás. Porque a área da nossa vida que não foi ocupada pela palavra, ela está servindo de território para o inimigo, porque não existe o quê? Uma vigilância, uma ocupação. Aquele lugar não foi, aquela área, aquela esfera, ela não foi preenchida pela palavra. Então, se não foi preenchida pela palavra, significa que o inimigo encontra ali espaço. E é o que o pastor falou ontem, aqui no nosso Shabbat à mesa, que
Não, você disse que aonde o reino de Deus não governa, aonde acontece abalo, significa que o reino de Deus não está naquele território. Que o reino de Deus é inabalável. E ele disse também, não deis lugar ao diabo. Porque aonde não está preenchido pela palavra, aonde não está sendo construído em obediência à palavra, significa que ali existe uma vaga para o diabo entrar. E a guerra de trincheiras, a tomada de território, quando a gente fala assim, o Senhor, que o pastor está dizendo, a tomada de território, nós estamos avançando. Os seus olhos naturais, eles não estão vendo, mas algo está acontecendo no mundo espiritual, como eu contei na semana passada do sonho que eu tive, que o homem vinha reclamar o quê? Que o bar fechou. Irmãos, eu nunca que na minha cabeça carnal, humana, terreno, eu pudesse imaginar que aquele bar fechou por causa das nossas orações. Isso nunca passou pela minha mente que isso poderia, mas em sonho o Senhor me fez entender que foi fruto de oração, que foi fruto de intercessão. Então, quando o Senhor está falando sobre conquista, significa que nós precisamos ocupar em oração. E essa porção aqui, o Senhor está dizendo, olha, eu coloco diante de você a bênção e a maldição. E a palavra bênção do hebraico é brahá ou bará, né? Que significa poder ou autoridade para prosperar e também ser fecundo. Ser abençoado significa isso. Está habilitado e autorizado pelo Senhor para prosperar, para avançar, para ser fecundo, para ocupar, para crescer. Quando o Senhor cria todas as coisas lá em Gênesis, Ele abençoa e Ele dá uma ordem, sede fecundo, cresçam, se multipliquem, se expandam, preencha a terra, preenche os mares, Ele disse para os seres aquáticos, para os seres do céu, preencham. Porque, irmão, todas as áreas da nossa vida, aonde há um crescimento, existe o quê? Governo. A vida tem a ver com a fecundidade, a proliferação. Tudo aquilo que o Senhor diz que está abençoado, significa que vai crescer, que vai prosperar, que vai multiplicar. Só que essa palavra de bênção e de multiplicação, ela só acontece na vida de quem está construindo em obediência. A bênção, ela segue a obediência. E a maldição? A maldição é exatamente o oposto da bênção. No original é aquela lá que significa desautorização para prosperar, ou seja, ausência de bênção, ausência de bênção para prosperar. Alguns comentários eu vi que significa também rebaixamento. Se a bênção significa subir às alturas, significa crescer, né? O crescimento tem a ver com uma linha que está indo em direção aos altos. E a maldição? Com uma linha que vai às partes baixas, rebaixamento, regresso. Tudo isso é sinônimo de maldição. Só que perceba, essas duas palavras que o Senhor nos dá de bênção e maldição, como eu falei, são condicionadas a uma vida de obediência. E tanto a bênção quanto a maldição, elas foram criadas por Deus. Satanás, ele não cria bênção. Satanás, ele não cria maldição. É o Senhor quem diz que Deuteronômio 23 também fala, né? Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tudo te irá bem, tu serás bendito na terra, bendito será o fruto do teu ventre. Então Deus é quem cria a bênção e é Deus quem cria a maldição. E existe algo na nossa vida que ativa, fala comigo, um catalisador da bênção e da maldição.
O que catalisa a nossa bênção, a maldição? Catalisar significa isso, intensificar, né? Potencializar. É a nossa devoção e a nossa adoração. Por exemplo, pastora, eu não tenho uma estátua na minha casa, eu não tenho ídolo na minha casa, mas presta bem atenção, aquilo que você mais gasta o seu tempo ou o seu dinheiro é o seu ídolo. Tem gente que do momento que acorda ao momento que vai dormir, está de frente para a televisão. Você talvez não tenha uma imagem na sua casa, mas você está de frente para uma televisão 24 horas por dia. E coincidentemente, né, uma televisão também é um transmissor de imagem. E você está ali 24 horas por dia. Do momento que acorda ao momento que vai dormir, é jornal, é novela, é filme, é seriado, é tudo, é propaganda. A sua mente está o tempo inteiro absorvendo as imagens. De repente você não tem uma santa, um santinho, um patuá, uma figa, uma fitinha, mas você está de frente para um aparelho que está transmitindo o tempo inteiro imagem na sua mente, nos seus olhos. E aí a gente se pergunta, qual é o momento que essa pessoa tira para orar? Qual é o momento que essa pessoa tira para ler a Bíblia? Pastora, não sei ler. Pastora, minha vista tá, eu não enxergo, eu tenho que usar óculos. Irmão, hoje em dia tem tanto recurso. Se você pegar o seu celular e colocar lá Bíblia e apertar aquele alto-falante, o celular vai ler para você. Se você não pode ler, ele vai, Alexa, lê a Bíblia. Alexa, lê para mim Gênesis 5. Ela vai ler para você. Tem tantos e tantos recursos para você ter contato com a palavra, só que infelizmente a gente existem pessoas que ficam o dia inteiro vendo série, vendo filme, buscando em fontes que não são fontes de bênção, mas são fontes de maldição. Talvez você não esteja vendo nada que seja propriamente pecado, uma pornografia, mas você passa a ser pecado na medida de que a sua mente só se alimenta das coisas naturais. Irmãos, o pastor tem uma ministração que ele diz que das muitas ocupações virão os sonhos. Com que você sonha? Com que a gente está sonhando se a gente só vê filme? Se a gente só assiste novela? Com que você vai sonhar? Como que Deus vai se comunicar com você se a tua mente é uma mente vazia? Irmãos, esses dias a gente tem visto como Satanás ele tem agido na vida dessas crianças, na vida desses jovens. Ele não colocou um revólver e uma pistola na mão de muitos jovens, mas colocou um controle de um videogame. Esses dias eu tive o desprazer de chegar na casa de uma criança, estava ela lá jogando, só de ver o desenho, eu falei assim, gente, que desenho estranho. Era um boneco dentro de um negócio, de um círculo, e aquele círculo ali tinha vários pentagramas dentro daquele círculo. Eram vários triângulos, não era um pentagrama como uma estrela, não. Eram vários triângulos ali, era até mais do que pentagrama aquilo ali. E tinha um boneco no meio que rodava, e o boneco... Os monstros se aproximavam e ele ia lançando as coisas. Quando eu olhei assim do lado, estava bem escrito assim, demônio. Diante de Deus. Estava escrito o nome do demônio, a quantidade de energia mental que ele tinha. Eu falei assim, gente, olha esse jogo, está escrito ali demônio. Isso é um demônio, isso aí é um feitiço. Aí a gente não sabe por que a criança tá mal na escola, não quer comer, tem medo do escuro, porque ela está sendo acessada ali. Irmãos, Satanás ele fez uma reatualização da idolatria. A idolatria ela foi reatualizada. A idolatria hoje não é mais
tão somente como era naquele período onde existiam aquelas imagens que eles cultuavam, os ídolos propriamente dito. Satanás, ele reatualizou a idolatria. A essência permanece a mesma, mas ela sofreu uma modernização. Você sabia que a idolatria agora ela está modernizada? Está modernizada, está gourmetizada. A idolatria está gourmetizada. E eu estou falando isso aqui no espírito. Ela foi atualizada. Ela está esteticamente bonita. Você quer ver uma coisa? Tinha uma loja que eu seguia no Instagram de prata. E essa loja eu peguei o começo, eu conheci a dona. Eu acho que eu fui uma das primeiras clientes dela. E ela tinha voltado a fazer, uma menina muito talentosa, e eu fui vendo aquela loja crescendo do nada. Ela começou vendendo na mão lá na faculdade, e hoje em dia é uma loja imensa que tem lá em Ipanema. E a feitiçaria, ela tomou uma forma esteticamente tão bonita, que agora eu entro, nunca mais eu comprei, que agora no site você entra lá, tinha assim, elemento das águas. Aí você clicava lá nas joias, tinha as pedras azuis, as pedras das águas, as pedras disso, os cristais, agora os signos. Tá estetizado. Você entra numa loja para você comprar uma bijuteria, uma prata, tá lá os signos, tá lá os elementos, os cristais. Só que agora tá tudo muito mais bonito, não é aquela coisa mais mercadão de Madureira. É uma coisa agora sofisticada. Aí, mas não diz que aquilo dali é não diz que é um feitiço. Tá escrito assim, pedra X. Aí diz assim, pedra da tranquilidade, pedra do amor, pedra da paz, pedra que transmite calma. Só que tá gourmetizado. Não é mais aquela coisa mercado municipal, sabe? Não é aquela coisa mais mercadão de Madureira. Tá bonito. Nem parece que é feitiçaria. Por quê? Porque foi reatualizado. Aí você fala assim, que pedrinha bonitinha do meu signo. Aí você vai lá e compra. Isso é idolatria. Aí tinha uma época que fazia muito aqueles, como é que diz? Aqueles pingentes. Lindo pingente. Aí dentro tinha um sal grosso. Aí você fala, que pedrinha linda, que bonito, negócio chique. Aí dentro tava lá um sal grossozinho. Aí um negocinho de pimentinha. Ai, que bonitinho. Aí você vai lá e compra. Por quê? Porque foi reatualizado. Tá gourmetizado. Eu falei até pra Carol, tem um restaurante caríssimo aqui no Valqueire. Mas quando você olha um restaurante, um dos mais caros do Rio, um restaurante especializado em comidas de frutos do mar. Você chega na porta, tem uma estátua enorme lá, uma estátua dessas aí que eu não sei, lá hindu. Tá aquela estátua. E os crentes vão lá e comem, porque tá gourmetizado. Meu Deus, ajuda a gente. Enquanto a palavra do Senhor diz o que, gente? Que a gente não tem que comer alimentos sacrificados a ídolos. Só que tá gourmetizado. Se você não sabe, não viu, amém. Mas se você entrou, você viu, tem a gente não pode nem falar o nome, tem aquele cara gordinho lá, exatamente, tá o gordinho lá, no meio do restaurante de comidas orientais, e você vai lá e come, porque tá gourmetizado, gente. E a gente acha que não tem nada a ver. E aí a gente coloca o nosso dinheiro. Eu não sei nem porque eu tô falando isso, porque eu não ia falar nada disso. Você vai lá e coloca o seu dinheiro. Você ofertou naquele altar. Você ofertou naquele restaurante. Você participou daquela mesa ali dos ídolos. Você comeu ali.
Porque tá gourmetizado. Antigamente era só a feijoada daquele santo, né? Que a gente sabe, não pode falar o nome. Era a feijoada do santo da tia tal, lá do trem. Aí isso daí não, isso aí eu não vou. Mas a gente vai lá no restaurante que tem na Barra com aquela deusa de muitos braços e a gente entra e come. É a mesma coisa do pagode da tia lá de Oswaldo Cruz com a feijoada de Abril, que você já sabe qual é o santo. É a mesma coisa, gente. Aí você chega lá, tem uma musiquinha oriental, tem um gatinho que fica fazendo assim na porta. No final ainda recebe o biscoito da sorte. A gente participou da mesa dos ídolos. E a gente acha que não tem nada a ver. Por quê? Porque o inimigo, ele reatualizou. A idolatria, ela está reatualizada. E o Senhor, ele falou que as fontes de bênçãos e de maldições, elas têm a ver com os altares que nós alimentamos. Salmo 115 diz o seguinte, que todos aqueles que adoram os ídolos se tornam semelhantes a eles. Eu já tive a oportunidade de ver pessoas cujos traços característicos, o cabelo, o jeito de andar, eu identifiquei exatamente o temperamento, a forma de falar, facilmente identificado que demônio aquela pessoa serve, porque ela tomou as características daquele demônio. Então, da mesma forma que a gente toma as características dessas pessoas, dos ídolos que elas adoram, a gente também absorve o caráter de Deus quando a gente adora o Senhor. Então o Senhor, ele está dizendo que a bênção e a maldição, ela tem fontes, são as portas que nós abrimos de informação que vem ao nosso conhecimento. Você acha que quem cultua o ídolo não recebe informações acerca dele? Claro que recebe, irmãos. Recebe informações, recebe conhecimento. Tem gente que o ídolo é a novela, que se não tiver a novela naquele momento, infarta. E as novelas estão semeando o quê? Informações de adultério, de prostituição. E aquilo ali está entrando dentro da nossa casa, do nosso altar. E aí a gente vê por que tem tanto jovem com aquela aparência, né, uma aparência vampiresca. Não é um só não, gente, já vi vários, já mostrei para o pastor como é que a característica desses jovens tem mudado, eles estão estranhos, fracos, muitos já com problema de visão, de tanto ficar ali o tempo inteiro naquela tela, com problema de atenção, com ansiedade. Satanás, ele já está descaracterizando o emocional, por quê? Porque está adorando, está servindo, está idolatrando o jogo e já está assumindo aquelas características da agressividade. O boneco, que é o avatar que ele joga, ele está igual o boneco. Fica agressivo, igual o boneco. Por quê? Porque está idolatrando, e o Senhor está dizendo que a bênção e a maldição, elas vão acompanhar de acordo com o que você cultua. Se a gente está idolatrando alguma coisa, a gente vai tomar aquelas características. E às vezes a nossa idolatria, irmão, não é mais, como eu falei aqui, aquela idolatria tradicional, que a gente acha que é só os católicos. Às vezes a nossa idolatria é shopping, é roupa, é cobiça de sandália, de sapato, é cobiça, é querer ver, é relógio. Isso tudo é cobiça, é conhecimento, isso é cobiça. Se nós pararmos para estudar os 12 tronos que regem os 12 meses do nosso calendário, nós vamos ver que são áreas que regem, às vezes, a cobiça de conhecimento. Quem está regendo? É Atena, é a deusa do conhecimento, é a deusa da sabedoria. Às vezes é o sexo. Quem está regendo? É Afrodite. Então, por trás de vícios existem o quê? Demônios que comandam aqueles comportamentos. E o Senhor, ele está dizendo que a bênção, a maldição, ela tem uma origem
que é aquilo que nós adoramos e cultuamos. No versículo de número 29, eu conversei com o pastor, o Senhor, ele faz com que Israel profiram, que Israel faça esse contrato, essa aliança com o Senhor. E o Monte Ebal foi o monte onde as maldições foram proferidas, e o Gerizim, aonde as maldições foram proferidas. Benção, Gerizim, as bênçãos, e o Ebal, as maldições. Por quê? Porque eu creio que ali o Senhor, ele abriu portais proféticos. E eu falei para o pastor que a própria terra, a própria natureza, ela se incumbe de expulsar os moradores quando a prevaricação é muito grande. Você já viu essas catástrofes naturais sem precedente que vêm em lugares onde a idolatria ela é muito forte? Do nada, naquele lugar lá veio um tsunami, há uns 15, 20 anos já, né? Veio um tsunami terrível e dizimou aquela população. A própria terra, ela se incumbe o que é de expulsar os moradores. O Senhor disse que se Israel fosse idólatra, ele cerraria os céus, não ia ter chuva. Então a própria natureza, pelo comando do Senhor, ela reflete como que aquelas pessoas se comportam ali. Lugares onde não tem chuva significa que a idolatria é muito grande. Tem uma nação que, de tanto adorar um ídolo que tem desses muito braços, as crianças nascem cheias de anomalia, com duas cabeças, porque eles estão tomando formas. E a própria natureza, ela se incumbe de expulsar. Por isso o Senhor falou para proferir no Monte Ebal e no Monte Gerizim. Outra coisa que o Senhor trouxe ao meu coração, a nossa função é derrubar, fala comigo, derrubar os acessos de maldição e de altares. Não adianta, irmão, você estar dentro da casa de Deus de segunda a segunda, você orar e você jejuar, mas tem um altar dentro lá da tua casa. Tem uma televisão lá dentro da tua casa, que fica ligado 24 horas, que deixa o filho, que deixa a filha, que deixa ficar ali o tempo inteiro naquela internet, naquele jogo, naquela carta, jogando carta, naqueles livros. Não adianta você orar, jejuar, repreender demônio, mas a tua semente está sendo acessada. Os filhos estão sendo acessados por esses ídolos. O Senhor deu uma ordem para Israel, nós lemos aqui no capítulo 12, no verso 2, destrua totalmente os lugares aonde os ídolos são adorados, seja no alto monte, nas colinas, nas sombras de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares. Derruba. Nós não podemos financiar pecado. De repente, você não vai lá para a boate, mas às vezes pega e dá o dinheiro para o filho ir. Dá o dinheiro para comprar, você não foi. Às vezes você é dizimista, você não bebe, mas você sabe que vai beber e você dá o dinheiro. Você está financiando, você está alimentando 2 altares. O Senhor está dizendo, ei, você quer servir um ou outro? Nós precisamos, irmãos, matar esses altares de fome. Nós precisamos matar. Sabe por que muitas vezes a gente sofre contra-ataque? A gente não pode ir contra algo que está na nossa vida. Por que nós estamos orando pelas portas da igreja? Que o pastor disse até que não era para ficar confrontando, mas era para orar. Porque existem muitas áreas da nossa vida, às vezes, que tem pontos de vulnerabilidade. Então, o que adianta a gente acordar todo dia, de madrugada, orar às portas da igreja, mas o altar está dentro da nossa casa? Como é que a gente vai combater aquele valente que está ali fora? Porque ele está ali fora. Se dentro da nossa casa existe um portal lá, onde os ídolos estão lançando as imagens para dentro dos nossos filhos, até às vezes para a gente,
que fica o tempo todo no Instagram olhando a vida dos outros, às vezes invejando aquele biquíni bonito, aquele corpo perfeito, aquele cabelo que a gente não tem. O que adianta a gente combater? O inimigo está entrando por outra via e está nos destruindo. Você sabia que às vezes ficar 24 horas olhando receita na internet, até isso é uma cobiça, é gula, gente. Pastor, é pecado olhar receita? Não é. É pecado olhar um sapato no site? Não é. Mas ficar o tempo todo assistindo aquilo ali é pecado. Porque você está direcionando a tua atenção, que é o nome dessa porção, atenção para algo que está gerando o quê? Desejos carnais em você. Eu acredito até, vamos ficar de pé que a gente já passou a orar. Eu acredito até que a gente pode ter problema de saúde só de ficar olhando doce. Você sabia? É verdade, gente. Tem em inglês, né? A Fábia sabe uma expressão que é o couch potato. É aquele cara que... Gente, isso daqui que eu tô falando é real, é estatístico. Eu li um livro sobre isso. As crianças que ficam 24 horas de frente para a televisão, elas só querem comer o que a televisão transpassa, que é nuggets, hambúrguer, refrigerante. Porque isso é o que a televisão está dizendo, come isso aqui é gostoso. Burger King. E você está assumindo os hábitos daquela transmissão que está vindo ali para você. Quantas vezes eu e o pastor... Às vezes a gente de jejum, num propósito, uma luta, aí a gente abriu o Instagram, tá lá aquelas receitas de carnes recheadas, pizzas, aquelas coisas deliciosas, aqueles peixes, aquelas coisas maravilhosas, e a gente está no propósito, mas a gente está abrindo ali a porta para chamar a nossa atenção para algo que está confrontando diretamente o nosso altar. Então, por que a gente está recebendo tantos bombardeios? Porque, irmãos, se a gente está se posicionando nas portas da igreja, é porque é vigilância. O Senhor está falando nessa porção, atenção, veja, antes de conquistar, nós precisamos ter percepção espiritual. Que o Senhor, Ele possa nessa manhã passar a espada dele em nós e tirar todo o excesso. Eu estou falando essa palavra, irmão, não é só para vocês não, essa palavra é para mim. Essa palavra é para minha vida. Eu estou saindo de rede social, eu estou saindo de tudo. Tem mais de não sei quantos dias que eu não pego um livro para ler, que eu estou só na palavra. Porque eu não posso pregar uma coisa que eu não vivo. Eu estou totalmente do jeito que Deus quer nessa palavra? Não, mas eu vou chegar lá. E você vai chegar também. Ai, não tem nada para me fazer em casa. Tem sim, vai ler a Bíblia. Que é uma fonte de sabedoria inesgotável. E o Senhor disse que a palavra dele é o que é saúde para os nossos ossos. Você sabia que você pode ficar curada dessas doenças, dessas dores, desse cansaço, só lendo a palavra? Só lendo a palavra. Pega o Salmo, começa lá no 1. Lê do 1, vai do 2, vai do 3. Fica ali semanas, duvido que não vai ser curado. Duvido que não vai ser restaurado. Duvido que Deus não vai mostrar coisas grandes e firmes que você não sabe. Mas eu quero dizer para você, desliga essa televisão, desliga seu WhatsApp, desliga essa internet. Às vezes até as conversas no WhatsApp, Satanás encontra ali uma brecha na nossa armadura para jogar uma seta, para jogar uma palavra, uma fofoquinha, um comentário, que ao invés de você estar ali de tititi, podia estar lendo a Bíblia, podia estar subindo um monte, podia estar jejuando. Irmão, enche nesse tempo a tua mente da palavra. Se você puder ficar 24 horas, pastor, isso é demais, a religiosidade, não é não, irmão. Para o religioso as coisas de Deus é sempre demais, mas para o homem espiritual não é não. Vai para a Bíblia, vai para a palavra, vai para a adoração, vai para a presença e sai dessas distrações. Feche os seus olhos agora, nós vamos orar. Senhor, nós estamos numa batalha travada nesse lugar. O Senhor está falando sobre conquista de território nessa porção. O Senhor está falando, atenção, veja. Não podemos, Senhor, continuar orando, jejuando
Se tem portais abertos dentro da nossa casa de cobiça, se tem portais, Senhor, de blogs, de sites, de lojas, de jogos, de livros, Senhor, que não são do teu agrado. Senhor, que todo vampiro emocional e espiritual que vem sobre a nossa vida, através desses portais, saiam agora da nossa casa. Saiam agora em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos levantar nesse tempo, Senhor. Ó Pai, como soldados robustos, fortes e valentes, cheios da Tua palavra, preenchidos pelo Teu Espírito Santo. Que esses altares sejam derrubados agora. Senhor, a Deus, aqueles homens, eles iam com espadas, com lanças, jogavam no chão aquelas árvores pesadas, derrubavam montes. Senhor, era um esforço que tinha que ser feito. Que nós possamos fugir de toda a atualização da idolatria, porque a idolatria ela foi atualizada. Que nós não venhamos nos enganar, que nós venhamos discernir. Rebaxerebalabás, rebadabachoramanas, ribadacoramandaséguia. Senhor, quantos filhos teus estão sendo enganados, achando, Senhor, que não tem problema, e a gente está comendo, Senhor, ó Pai, a gente está comendo de coisas sacrificadas a ídolos. Senhor, nos purifica nesse dia de hoje, a nossa alma, os nossos sentidos, os nossos ouvidos espirituais. Tira todo ambiente de fofoca, de distração, de disse-me-disse, e nos leva, Senhor, para o alto desse monte que é a Tua presença. Nos enche da Tua palavra nesses dias de hoje. Eu quero profetizar, Senhor Deus, que nós teremos revelações profundas da Tua palavra. Eu quero profetizar que eu vou receber ligações dos teus filhos, mensagens, dizendo: pastora, quando eu estava orando no relógio de oração, Deus me deu uma palavra, Deus falou comigo, Deus me deu uma visão, Deus me deu uma estratégia. Nos enche da Tua presença, em nome de Yeshua, amém. Amém.